Vamos começar o nosso tema nessa manhã? Vamos lá. Quero orar com vocês. Senhor, nós te louvamos por mais um dia que o Senhor nos dá, a tua graça e o teu favor sempre presentes na nossa vida. Nós rendemos louvor e ações de graças e dedicamos esse tempo para ouvir a tua voz e desejamos que o Senhor fale profundamente ao nosso coração nesta manhã. Desvenda os nossos olhos, porque nós queremos ver, nós queremos enxergar, nós queremos nos atentar para a tua palavra. Que seja assim, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amigos, deixa eu ler um texto com vocês, Filipenses capítulo 1, versículo 27 a 30. Está anotado aqui embaixo, tá? Você pode aí, deixei fixado o texto e as perguntas para nós refletirmos aqui nessa manhã. Olha só. Paulo dizendo assim: não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles isso é sinal de destruição, mas para vocês, de salvação. E isso da parte de Deus. Pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele, já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar e agora ouvem que ainda enfrento. Até aqui a nossa leitura, amigos. Eu quero conversar com vocês essa manhã. Vamos falar sobre ilusão. Esse é o nosso tema. E eu pergunto aqui logo no início dessa mensagem: você já acreditou em algo achando que era da vontade de Deus? Me responda isso. Você já acreditou em algo achando que era da vontade de Deus? Me responda sim ou não. Vamos lá. Sim, sim, sim. O pessoal está respondendo. Vamos lá. Sim, sim. Com certeza. Sim. Sim. Eu já. Sim, sim. Estou lendo aqui o que vocês estão respondendo. Tá, e me responda agora. Me responda. E quando não aconteceu? Quer dizer, você acreditou que aquilo era da vontade de Deus para a sua vida. E quando não aconteceu? Qual foi o seu sentimento? Quando aquilo não aconteceu, qual foi o seu sentimento? Me diga. Como é que você ficou? Você acreditou, você tinha certeza que aquilo era da vontade de Deus e de repente não aconteceu. Como é que você ficou? Qual foi o seu sentimento? Vamos lá. Fiquei chateado, frustração, chateação, desilusão, frustração, triste, decepção, choro até hoje, tristeza. Vamos lá, como é que você ficou? Chateada, depois viu que foi o livramento, tal, arrependimento, tristeza, frustração, decepção. Esses são os comentários. É isso aí. Então eu quero, em cima disso eu queria conversar com vocês aqui algumas coisas muito importantes sobre esse tema que vamos tratar sobre ilusão. Coisa boa. Aí vem um chazinho. Vamos lá.
Vamos conversar. Gente, o maior problema do cristianismo da atualidade, qual é? Um dos, né? É que nós estamos confundindo fé com ilusão. Nós estamos confundindo fé com paranoia. Fé com uma certeza humana. Estamos confundindo vontade de Deus com a nossa vontade. Esse é um grande problema. Nós confundimos fé em Deus com a ilusão de que as coisas que nós queremos e desejamos são da vontade de Deus. Nós misturamos as coisas, nós distorcemos os sentidos e as escrituras. E ainda nós queremos que Deus nos responda. Para Deus te responder ou agir em sua vida, precisa usar sua mente, não os seus sentimentos. Se você continuar usando apenas o coração, que representa as emoções, junto com a sua fé, não vai acontecer nada na sua vida, porque Deus é espírito, não sentimentos. Talvez, enquanto está na igreja, você se sinta bem. Quando você vai à igreja, você se sente bem. Mas quando você sai, certamente você se depara com o mundo real. E aí deixa de se sentir bem. Já aconteceu isso com você? Você vai para a igreja, você fala... Eu já ouvi muita gente falando... Nossa, quando eu venho para cá, é um sentimento tão bom. É gostoso. Mas quando eu saio, é outra coisa. Mas assim como Deus está com você na igreja... E você declara isso... Nossa, Deus está aqui nesse lugar. Assim como Ele está na igreja... Deus está com você também. Ele está com você também no retorno para sua casa. Isso é fé. Isso é crer. Isso é acreditar e não sentir. Sentindo Deus ou não, Ele está ali, gente. A fé, diferente da ilusão, não cria um mundo de fantasia. Uma ilusão onde nós estaremos a salvo dos problemas da vida. A fé não é uma cláusula de salvaguarda do cristão. Pelo contrário. A fé é fonte de coragem e confiança até mesmo diante das mais duras batalhas da vida. A fé nos ensina a ter uma vida reta diante de Deus. A emoção e a ilusão duram somente por um tempo. Certo? Isso é importante você saber diferenciar, né? A emoção e a ilusão duram somente por um momento na vida. Você concorda comigo aí? Diga amém. E é nesse momento onde muitos se afastam da presença de Deus. Agora, deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. Quem vive olhando para o passado em negação, não vê as tristezas, frustrações e decepções, só vê coisa boa. Quem olha para o passado com amargura, só vê coisas ruins pelas quais ele passou na vida. E esse é o problema. Porque quando nós olhamos para a nossa vida passada, nós temos a tendência de projetar para o futuro. Ou seja, uma pessoa mal resolvida com o seu passado é geralmente uma pessoa pessimista em relação ao futuro. Ela é mal resolvida no passado, então ela tem uma tendência de ser pessimista em relação ao futuro. Logo, essa pessoa pensa que se não deu certo no passado, também não vai dar certo no futuro. Então nós devemos entender que uma coisa é ilusão, outra coisa é esperança. Veja, uma coisa é ilusão, outra coisa é esperança. A ilusão, amigos, provoca em nós muitas vezes a desilusão. A ilusão provoca em nós muitas vezes a desilusão. Agora, a esperança, ela pode provocar na nossa alma o desencanto. E existe uma diferença de uma pessoa desiludida de uma pessoa desencantada. Existe uma diferença. Por exemplo, algumas pessoas, elas se casam iludidas com o casamento. Porque veja bem, você não se casa com a pessoa. Você se casa com a fantasia que você tem dessa pessoa. E aí, ao longo do casamento, você se desilude. Muitos chegam, por exemplo, à igreja, iludidos.
achando que aquele lugar é o melhor, o mais perfeito que existe. Mas com o passar do tempo, essas pessoas ficam desiludidas, porque elas percebem que as coisas não são bem assim, que às vezes existem problemas e dificuldades dentro da igreja, e por vezes pior até do que o mundo sem Deus. Em muitos casos, até atitudes maldosas, com aparência boa, com aparência de piedade. Outros, por exemplo, se iludiram com o nascimento de um filho, achando que seria tudo maravilhoso, que resolveria a vida. Mas com o crescimento do filho, o menino começou a ter atitudes de rebelião. Enfim, era uma ilusão. E por que ilusão, gente? Por que ilusão? Porque não é baseado em fatos reais. É baseado em fantasias. Ilusão é isso. Ilusão é isso. Agora, encantamento, como eu disse, é quando você se encanta por uma coisa real. Portanto, quando a gente se desilude, isso é bom. Uma pessoa desiludida é uma pessoa que caiu na real, que saiu dos sonhos e parou de viver de ilusão. E tem mais. No dia que você se desiludir, nunca mais você se ilude. É um caminho sem volta. Agora, nós não podemos permitir que as nossas desilusões contaminem os nossos encantamentos. Se uma pessoa desiludida permitir que as suas ilusões contaminem aquilo que o encanta na vida, essa pessoa se torna azeda, amarga, ela perde a esperança. E uma pessoa sem esperança é uma pessoa sem atitude, uma pessoa sem ação, é uma pessoa sem vida. O grande problema, meus amigos, é que muitos se iludem. E no processo de desilusão, cai tudo. E eles se tornam pessoas desesperançosas, ou seja, que não têm esperança. E nós precisamos entender que a vida não acontece por mágica. A vida precisa ser construída, a vida precisa ser trabalhada por cada um de nós. Há uma lei física do universo que diz o seguinte, que todos os sistemas abandonados por si mesmos tendem a se desorganizar e não a se organizar. Então, por exemplo, se você fechar a sua casa, né, e você viajar, ficar lá, sei lá, uns 5 anos fora da sua casa, quando você voltar, a sua casa vai estar num estado pior do que quando você deixou. Porque essa é uma lei física do universo. Todos os sistemas abandonados por si mesmos tendem a se desorganizar e não a se organizar. Então, amigos, a vida é assim. A vida precisa ser cuidada. Se você não cuidar dos seus dentes, por exemplo, eles vão apodrecer. Se você não cuidar dos seus relacionamentos, eles tendem a piorar. Isso serve para a vida pessoal, serve para a vida emocional, para a vida espiritual, para a saúde. Se você não cuida da sua saúde, a tendência é piorar. Não é verdade? Então, gente, como é que nós podemos ser felizes? De que maneira que nós podemos organizar a nossa vida? Nós precisamos refletir isso todos os dias, diariamente. A nossa vida precisa ser cuidada, amigos, todos os dias. Lembre-se que o maior bem que você tem é a sua vida e a sua história. Uma vez a vida perdida, nunca mais você ganha. Você pode, por exemplo, voltar a ganhar dinheiro. Você perde dinheiro hoje, mas você pode voltar a ganhar. Você tem um problema da saúde, mas se você faz um bom tratamento, você pode recuperar a sua saúde. Você tem um problema com amigos, mas se você acertar os problemas, você pode recuperar as suas amizades. Mas o tempo de vida que você perder, nunca mais você recupera. Vida é uma coisa que a gente não recupera. Certo, gente? Deu para entender até aqui? Então vamos lá.
Como é que a pergunta que eu faço para a gente aprofundar o tema é a seguinte: como é que nós podemos orientar e organizar a nossa história de vida para a gente não viver de ilusão? Como é que a gente pode fazer? Como é que a gente pode se organizar para a gente não viver de ilusão? Nós lemos aqui Filipenses capítulo 1. O texto que nós lemos é uma carta do apóstolo Paulo. Ele estava preso, estava na cadeia, e ele escreve uma carta de agradecimento à igreja de Filipos por um presente que ele ganhou. E nessa carta, nós podemos observar como é que Paulo enfrentou o dia a dia e as circunstâncias da vida. Paulo aqui, ele escreve aos irmãos filipenses um apelo emocionante e encorajador para que eles fossem unidos e constantes, tendo uma vida digna do Evangelho. Então, eu quero falar 3 coisas com vocês aqui nessa manhã. 3 coisas importantes nesta manhã. Como é que a gente pode organizar a nossa vida, orientar a nossa vida para a gente não viver de ilusão? E Paulo, nesse texto, nos dá algumas pistas. Eu vou mostrar para vocês 3 coisas. Primeiro, anote aí, como é que você pode organizar a sua vida para você não viver de ilusão? Primeiro, caminhe sem depender das circunstâncias. Anote isso. Caminhe sem depender das circunstâncias. Esse é o primeiro aspecto. Caminhe sem depender das circunstâncias. Veja, Paulo, ele era um homem pé no chão. Ele não vivia de ilusões. E ele aconselha os cristãos a organizarem as suas vidas sem depender das circunstâncias. Paulo está dizendo lá no versículo 27, não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo. Ele diz isso. Não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania, vivam a sua vida espiritual, organize sua casa sem depender das circunstâncias. É isso que Paulo está dizendo. Interessante, amigos, que normalmente nós esperamos as circunstâncias melhorarem para a gente organizar a nossa vida, não é assim? Olha, quando melhorar esse momento, nós estamos vivendo uma pandemia. Quando isso passar, então eu vou organizar a minha vida. A gente vive assim. Nós falamos o seguinte, olha, ainda não dá porque a minha vida está muito bagunçada. Ainda não posso porque primeiro eu preciso mudar de região onde eu moro. Ainda não dá, eu preciso comprar um carro novo. Somos assim. Enfim, nós sempre estamos dependendo das circunstâncias. Agora, não atrele a sua felicidade, e a organização da sua vida às circunstâncias ao seu redor. Não faça isso. Não faça isso. Porque a mensagem do Evangelho, amigos, não é Deus vai mudar a sua vida como circunstância. Vou repetir para você não me interpretar mal. A mensagem do Evangelho não é Deus vai mudar a sua vida como circunstância. Não é isso. Mas a mensagem do Evangelho é Deus vai mudar o seu jeito de viver. Deus não vai resolver a sua vida no que diz respeito às circunstâncias. Não. Porque você sempre terá dificuldades que sempre surgiram até hoje na sua vida. Você sempre vai ter suas dificuldades. O problema é assim, né? Vocês já sabem como é que funciona. Problema, surge um, resolve um, surge outro, resolve outro, vem mais outro. Não é assim? Aí vem mais 2. Esses dias eu recebi uma mensagem de uma pessoa dizendo assim, poxa, parece que veio tudo de uma vez. Tem coisas que acontecem assim na nossa vida. Vem tudo de uma vez. Então o problema a gente sempre vai ter, né? Então Deus, a mensagem do Evangelho não é Deus vai mudar a sua vida como circunstância. Não, a mensagem é Deus vai mudar o seu jeito de viver. Deus não vai resolver a sua vida no que diz respeito às circunstâncias, porque problema você sempre vai ter. Mas como Paulo disse aqui no texto, não importa o que acontecer, ele diz. Olha, não importa o que aconteça, Paulo está dizendo. Não importa o que aconteça. Vivam, exerçam a cidadania de vocês, Paulo está dizendo. E é justamente aqui que está a dificuldade, gente. Porque a nossa vida
depende muito das circunstâncias, as circunstâncias elas mudam. Né? Uma hora você tem dinheiro, daqui a pouco você não tem mais dinheiro. Uma hora sua família está legal, daqui a pouco você tem um problema na família. Uma hora seu casamento está bem, daqui a pouco você está com um problema no casamento. Há momentos que se você tem uma boa relação com os seus filhos, de repente já não tem mais. Então as circunstâncias elas mudam, então aí que surge a dificuldade para nós. Mas nós precisamos aprender a caminhar, queridos. Veja o que eu vou dizer. Precisamos caminhar na nossa vida sem depender do outro. Em que sentido que eu digo isso? Em que sentido? Andar sem depender do outro. Mas qual o sentido disso? No sentido de que sempre nós teremos alguém que vai nos ferir, que vai nos machucar, vai nos frustrar. E ainda nós não temos o controle sobre as circunstâncias ao nosso redor. Ninguém, amigos, consegue controlar o mundo. Ninguém consegue controlar o mundo. É a crise mundial, é crise no petróleo, são as guerras, as batalhas, as bombas lançadas por terroristas, o presidente que fala besteira, o presidente que faz o que não deveria fazer, é o Senado que age mal, é os assaltos nas ruas, é a pandemia, enfim, uma série de coisas que você vai pontuando. E aí, enfim, a vida é assim, não tem como a gente controlar, gente. Não tem como a gente controlar. O problema é que nós adiamos o nosso processo de vida e de felicidade porque nós ficamos esperando o que vai acontecer. A gente fica esperando e a gente não se resolve. E aí uns vão à igreja e esperam que Deus deixe a vida deles toda redondinha. Eu vou para a igreja porque hoje Deus vai deixar minha vida toda certinha. Uma vida sem frustrações, uma vida sem dificuldades, sem dor. Isso é ilusão. É ilusão. Essa não é a proposta do Evangelho. Isso é viver de fantasia, gente. Jesus disse em Mateus 10, versículo 16, Jesus disse: eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Então, a proposta do Evangelho é que aconteça o que acontecer, venha o que vier, surja o que surgir, nós precisamos caminhar sem depender das circunstâncias. Não existe uma promessa de que você vai viver uma vida sem dificuldades. Não existe isso. Mas existe uma promessa de que quando a vida bater forte contra você, não importa o que aconteça, você vai exercer a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, como disse Paulo aqui no texto. Saiba, meu irmão, minha irmã. Saiba, alguém perguntou Mateus 10, 16. Anote aí. Saiba que Deus não vai consertar a vida para você. Deus vai consertar é você para enfrentar a vida. Quer anotar isso? Anote isso. Saiba que Deus não vai consertar a vida para você. Deus vai consertar é você para enfrentar a vida. A lógica é outra. O caminho é inverso. Essa é a mensagem cristã. Deus quer realizar a obra dele na minha vida, na sua vida. E a obra que ele começou, como diz Filipenses 1,6, a obra que ele começou, ele vai aperfeiçoar até a volta de Cristo Jesus. Vamos para a segunda ideia aqui que eu quero compartilhar com vocês. Qual é a segunda ideia? Como é que eu posso organizar a minha vida para eu não viver de ilusão? Segundo, anote aí. Caminhe com liberdade. Caminhe com liberdade. Veja, o apóstolo Paulo, amigos, ele chama os cristãos para viverem com liberdade. Se nós queremos viver, nós precisamos tirar da nossa cabeça a ideia de que nós iremos viver uma vida sem problemas. Você quer viver bem? Então tire da sua cabeça essa ideia de que você
um dia vai encerrar todos os problemas. Isso não vai acontecer. O cristianismo nos chama para uma vida livre. É outra coisa. Então Paulo está dizendo no versículo 27, né? Ele diz o seguinte: para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo, dizia Paulo, que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica. É o versículo 27. Ou seja, Paulo estava dizendo, amigos, que ali havia uma comunidade cristã e que se ele não fosse mais visitá-los, ele esperava que essa comunidade cristã se comportasse, se unisse e vivesse como comunidade de uma maneira digna do evangelho, unânimes, como diz o texto, permanecendo firmes num só espírito, vivendo exclusivamente para a glória de Deus, sendo sal e sendo luz deste mundo perverso. Para que isso? Para quê? Porque nós temos uma ideia cristã de que nós precisamos sempre de uma lei e de uma supervisão. Você já percebeu isso? A gente colocou na nossa cabeça, isso é religiosidade, amigos. A gente colocou na nossa cabeça que a gente precisa sempre de lei e de supervisão. E de que quando nós somos deixados livres, nós vamos fazer besteira, nós não vamos saber nos comportar. Agora, reflita nessa pergunta que eu quero fazer para você. Quais são os conteúdos da sua fé e da sua vida, hein? Quais são os conteúdos da sua fé e da sua vida? Você precisa mesmo viver debaixo de tacão? Você precisa viver mesmo debaixo de religiosidade, de lei, um evangelho ameaçador? Deus vai te pegar. Deus vai te pegar na esquina. A mão de Deus vai pesar sobre você. Você precisa viver debaixo disso. De um evangelho culpabilizante, cheio de culpa. Você precisa mesmo? Olha, olha só, eu vou dar algumas ideias aqui para você entender melhor. Algumas pessoas perguntam o seguinte. Essa é uma pergunta clássica, né? O crente do Novo Testamento precisa dar o dízimo? O crente do Novo Testamento precisa dar o dízimo? O dízimo não é do Velho Testamento? Acho que vocês já ouviram essa pergunta, ou talvez até tenham perguntado assim. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Se alguém pergunta isso, muitas vezes a resposta dada não tem valor nenhum. Porque o dízimo dessa pessoa não tem valor. Se você dá o dízimo na igreja porque você está preso a uma lei que diz que você tem que dar, então o seu dízimo não vale nada. Se você dá a sua oferta na sua igreja porque você está preso a uma lei que diz que você tem que dar, então a sua oferta não vale nada. Amigos, nós não precisamos de lei para fazer certas e determinadas coisas. Inclusive, nós detestamos fazer coisas obrigados. Ou que as pessoas façam gestos de amor para nós porque são obrigadas a fazer. Isso é horrível, gente. Por exemplo, dar um presente para o pastor, porque se não der presente para o pastor vai pegar mal. Não, ó, vamos comprar um presente para o pastor, porque se a gente não comprar o presente vai pegar muito mal. Gente, isso é horrível. É melhor não dar. Dar um presente para sua esposa, ou para o seu marido, ou para os seus amigos, porque tem que dar, porque senão vai pegar mal. É melhor não dar. Não é verdade? Ou queria um outro exemplo? A gente não precisa de lei. Eu falei, né, que a gente não precisa de lei para dar contribuição, para dar dízimo. Não precisa de lei. Nada disso. Eu falei, agora estou falando de uma outra coisa. A gente não precisa de lei, por exemplo, para não maltratar as mulheres. Precisa de lei?
Por que você... Quais são os conteúdos? A pergunta que eu fiz. Quais são os conteúdos da sua fé, da sua vida? Você precisa de lei para fazer essas coisas? Você precisa de lei para dar dízimo? Você precisa de lei para fazer o bem? Você precisa de lei para não maltratar a mulher? Ah, eu não bato mais na minha mulher porque agora tem a lei Maria da Penha. Por isso que eu não bato mais nela. Gente, nós não precisamos de lei para isso. Nós não precisamos. Apenas nós devemos respeitar a mulher como pessoa. Você não dá de lei. Olha, gente, tem uma música que ensinava as crianças. Eu lembro da minha época, né? Eu até cantei essa música, mas ela é horrível. Eu vou explicar para você. Uma música de escola dominical que dizia o seguinte: cuidado, boquinha, o que fala. Cuidado, olhinho, o que vê. O papai do céu está olhando para você. Cuidado, boquinha, o que fala. Cuidado, olhinho, o que vê. Quando se lembra dessa música aí, dá um ok aí. Você lembra dessa música? Essa música é horrível. Porque você imagina que a criança já cresce com a ideia de que tem um olhão lá do céu, em cima dela. E ela tem medo do que fala, e ela tem medo do que vê, porque tem um big olhão celestial, que no dia que ela olhar o que não pode, então esse olhão vai castigá-la. Olha que ideia que a gente constrói. Amigos, nós precisamos ensinar os nossos filhos de um jeito diferente, de um jeito melhor, de um jeito correto. Dizem que nós só somos nós mesmos quando nós estamos sozinhos. Não é verdade? Quando não tem ninguém que nos conhece, ou ninguém olhando para nós. A gente diz isso, né? Que nós somos nós mesmos quando nós estamos sozinhos, quando não tem ninguém por perto. Mas pense comigo, se você soubesse que agora Deus não está olhando mais para a Terra, não está olhando para você, mas está olhando para um outro planeta, como é que você se comportaria? Quer dizer, você precisa do olhar de Deus para você se comportar bem? Você percebe o que eu estou dizendo? Por isso que eu estou dizendo de caminhar em liberdade, gente. A gente precisa de um olhão lá do céu em cima da gente para a gente se comportar. Se isso está acontecendo, alguma coisa está errada, a gente precisa conferir a nossa experiência com Deus. Quer dizer, eu preciso dar o dízimo porque é lei. Que tem um olhão lá do céu que, se eu não der, vai me pegar. É assim? É assim que você vai dar a sua doação na igreja? Ah, eu preciso fazer o bem ao próximo, porque tem um olhão lá do céu que está olhando para mim, e que se eu não fizer, vão me dar mal. É com essa motivação que você vai oferecer ajuda a alguém? Ah, meus amigos, isso não é caminhar em liberdade. Isso não é caminhar em liberdade. Quem precisa da tutela de uma lei, quem precisa ameaçar com o olho, quem precisa dizer, tô vendo, hein, tô te vendo, é porque não tem conteúdos, não tem princípios, não sabe se comportar e dirigir a sua vida. Era isso que Paulo estava dizendo aqui à igreja de Filipos. Era isso. Tem gente que diz que não pode ficar uma semana fora da igreja, porque já enfraquece na fé. Ai, meu Deus do céu. É verdade, não posso ficar... Agora essa pandemia, eu não posso ficar fora da igreja, porque senão vou enfraquecer na fé. Quer dizer que os conteúdos da sua vida não duram uma semana? Responda para mim. Se essa pandemia, vamos pensar aqui, pensa comigo. Se essa pandemia piorar, digamos que dá um surto maior e piorou, e aí não pode mais haver cultos nos prédios. Alguns estão até desesperados para voltar. Tem igreja voltando no desespero, expondo as pessoas a um risco maior. Eu acho isso uma loucura. Mas enfim, isso é um outro assunto. Mas vamos imaginar. Se essa pandemia que está acontecendo dá um surto maior e não puder mais haver culto nos prédios, quer dizer que tudo aquilo que você aprendeu até hoje não lhe dá base, não lhe dá sustento para você organizar a sua vida daqui para frente? Quer dizer, não valeu para nada? Em uma semana você perde tudo.
Amigos, Paulo diz, Gálatas 5:1, Gálatas 5:1, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Livres, amigos, são aqueles que conhecem verdadeiramente a Deus e são responsáveis pela sua própria vida. Esses são livres. Eu vou repetir. Livres são aqueles que conhecem verdadeiramente a Deus e são responsáveis pela sua própria vida. Por isso, nós não caminhamos mais debaixo da lei. Não precisamos mais de um tutor. Agora, respondemos por nós mesmos. E essa é a verdadeira liberdade. Essa é a verdadeira liberdade. E terceiro, anote aí. Vamos lá. Mais um aspecto. Como é que eu posso organizar a minha vida para não viver de ilusão? Esse é o nosso tema hoje. Terceiro, caminhe alicerçado nos valores do reino de Deus. Caminhe alicerçado nos valores do reino de Deus. Paulo disse no versículo 27 que vocês permanecem firmes num só espírito. Permaneçam firmes num só espírito. Lutando unânimes pela fé evangélica, ou dos evangelhos. Tem uma outra versão que fala fé dos evangelhos. A minha versão, a NVI, diz fé evangélica. Gente, os valores que organizam a nossa vida são os valores do cristianismo, são os valores do evangelho, são os valores do reino de Deus. É como organizamos a nossa vida, o nosso dinheiro, a nossa maneira de nos divertir, a nossa maneira de encarar o mundo. Paulo aqui estava dizendo, em outras palavras, ele estava dizendo o seguinte para aquela turma: olha, eu vou dar liberdade a vocês. Eu não vou ficar supervisionando mais. Para que vocês organizem a vida de vocês segundo os valores do reino. Eu não vou ficar em cima, disse Paulo. Eu vou dar liberdade para vocês. Para que agora vocês organizem a vida de vocês segundo os valores daquilo que vocês aprenderam. Segundo os valores do reino de Deus. O que é que significa isso, gente? É organizar a nossa vida nas pegadas de Jesus. Nos princípios do reino. Nos valores do reino. É isso que significa. O que é que significa organizar a vida de acordo com os valores do reino de Deus? O que é que significa isso? É organizarmos a nossa vida no espírito do evangelho. Por exemplo, o que é que você mais valoriza na vida? Hein? Paulo disse lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8, Paulo disse que tudo que os meus olhos veem é passageiro. E tudo que os meus olhos não veem é eterno. Então, observe com quantas coisas você se desgastou durante esse ano. Você já pensou nisso? Com coisas sem importância. A gente se desgastou com coisas sem importância, a gente se desgastou com coisas materiais, com coisas bobas, com coisas supérfluas. Foi assim. Muitas vezes fazemos isso. O grande escritor renomado C.S. Lewis, ele disse o seguinte, que tudo que não é eterno é eternamente inútil. Tudo o que não é eterno é eternamente inútil. Em outras palavras, somente os valores do reino de Deus, e não os nossos, é que são eternos. Os valores do reino de Deus, e não os nossos, é que são eternos. Muitas pessoas brigam por causa de coisas materiais, gente. Brigam por causa de carro. Brigam por causa de casa. Brigam por causa de dinheiro, por causa de objetos, por causa de coisas. Valorizam mais as coisas do que as pessoas. E tudo isso vai passar, gente. Quais são os valores que organizam a sua vida? Quais são? Quais são os valores? De palavra, sinceridade, integridade. Nós precisamos valorizar mais as nossas relações, amigos. Mais. Sermos mais íntegros. Descomplicar a vida. Não deixar que a raiz de amargura entre aqui dentro da gente, entre no nosso coração.
Organize a sua vida. Os valores do reino, da solidariedade, morrer para si, esquecer de si mesmo, começar a cuidar do outro, investir no outro, amar o outro. Esses são os valores do reino. E eu quero concluir essa mensagem para orar por você aqui nessa manhã, dizendo o seguinte: hoje nós vimos a vida digna do Evangelho. Ela se manifesta num caminhar sem depender das circunstâncias da vida, numa vida de liberdade e alicerçados nos valores do reino de Deus. Gente, é verdade que não é fácil viver nessa dimensão de vida. Eu sei disso. Você fala, poxa, Ronaldo, tudo que você fala é bacana, mas não é fácil. Eu concordo com você. Por nosso esforço, nós não vamos conseguir. A gente começa bem, daqui a pouco, volta tudo atrás. Mas eu tenho uma boa notícia. A boa notícia é que Cristo viveu assim. Isso não é ilusão. Isso é uma realidade. Cristo viveu assim. Ele viveu sem depender das circunstâncias, como eu falei. Ele viveu em perfeita liberdade. E terceiro, ele viveu segundo os valores do reino. Foram as 3 coisas que eu falei para você, para a gente não viver de ilusão. Você deseja viver uma vida boa, uma vida plena, sem ilusão? Olha, essas 3 coisas, aprenda com Jesus. Ele viveu sem depender das circunstâncias, ele viveu em perfeita liberdade e ele viveu segundo os valores do reino. Portanto, Cristo em nós é que nos dará a capacidade para viver essa vida digna do Evangelho. É Cristo habitando em você. É você tendo uma real experiência com Cristo. Se você não tiver essa experiência com o Senhor, a vida vai ser difícil. Vai ser muito complexa e complicada. Mas a vida com Cristo é diferente. É diferente. Porque Ele agora nos capacita a vivermos esse estilo de vida. Pergunto, como é que está a sua vida hoje? Você tem vivido nessa dimensão do que nós conversamos hoje? Ah, Ronaldo, eu não tenho vivido nessa dimensão. Então eu pergunto para você, você deseja viver assim? Nessa dimensão do que nós conversamos hoje? Você tem esse desejo? Eu queria dizer para você e desafiá-lo a crer. Crer que Jesus fará isso na sua vida se você o buscar. Busque o Senhor. E Ele vai realizar um milagre na sua vida. Ele vai te capacitar a viver uma vida plena, a uma vida com liberdade, em perfeita liberdade. Vai te capacitar a viver uma vida sem depender das circunstâncias. E vai te capacitar a viver uma vida segundo os valores do reino. Que o Senhor te capacite, que o Senhor te ajude, para que você viva, construa a sua vida, a sua história de vida, de uma maneira boa, e não viva de ilusão. Que o Senhor te abençoe nesta manhã, meu irmão e minha irmã. E com isso eu quero orar por vocês, em nome de Jesus. Quero orar por vocês aqui nesta manhã. Em nome do Senhor Jesus, Pai, eu te louvo e te agradeço por esse tempo que temos aqui. Eu te agradeço pela tua fidelidade. Eu te agradeço pelo teu amor. Eu te agradeço pela tua paciência, pela tua tolerância. Obrigado porque o Senhor é amigo, o Senhor é próximo, o Senhor é íntimo. E o Senhor quer se relacionar conosco. E nós nesta manhã queremos ter uma nova experiência com o Senhor. Porque nós entendemos, para vivermos uma vida plena, para não vivermos de ilusão, nós entendemos que nós precisamos ter uma real experiência com o Senhor. E aprender com o Senhor. Aprender a viver uma vida sem depender das circunstâncias, porque as circunstâncias mudam a todo tempo. A viver em perfeita liberdade, não debaixo de lei, debaixo de comando, não, mas em liberdade, segundo os valores que a gente aprendeu das Escrituras, segundo os valores do reino de Deus.
Oh, Pai, essas 3 verdades que nós aprendemos nesta manhã é o que nós queremos para a nossa vida, é o que nós queremos praticar todos os dias. Ajuda-nos e leva-nos à prática daquilo que nós ouvimos nesta manhã, da Tua palavra. Em nome de Jesus, eu quero orar ao Senhor pedindo que o Senhor abençoe cada um destes meus amigos que estão nessa live. Cada pessoa que está ouvindo esta oração, que seja neste momento tocado ou tocada por Ti. Que o Senhor mude o coração, o Senhor mude a mente, que o Senhor capacite os meus irmãos e amigos a viverem uma vida que Te agrade, uma vida de intimidade. Oh Pai amado, realiza nesta manhã este poderoso milagre que só o Senhor pode realizar. É só o Senhor. O esforço humano vai até um limite, mas é o Senhor que pode realizar infinitamente mais daquilo que nós estamos pedindo. Em nome de Jesus eu oro pelos meus amigos. Peço que, para este dia, peço a Tua bênção sobre a vida deles. Que nenhum mal alcance a casa deles. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde. Faça resplandecer o Seu rosto sobre os meus irmãos. E tenha misericórdia e graça dos meus irmãos. Que o Senhor levante sobre si o Teu rosto e conceda paz para cada um que está nessa live. Que a Tua graça, a Tua preciosa e doce paz alcance a vida dos meus irmãos. Em nome de Jesus. Que os enfermos nesta manhã sejam curados. Sejam curados. Sejam abençoados aqueles que estão vivendo um tempo difícil, de uma crise financeira. Aqueles que estão desempregados. Pai, abra uma porta de emprego. Manifesta hoje, Senhor, a Tua graça, o Teu poder na vida dos meus irmãos. Que nada falte à mesa dos meus irmãos. Porque a Tua palavra diz que nada vai nos faltar porque o Senhor é o nosso pastor. É o Senhor que cuida de nós. O pastor que cuida das suas ovelhas com tanto zelo e com tanto carinho. E nós somos ovelhas Tuas, Senhor. E o Senhor é nosso pastor. Então cuida, Senhor, de cada detalhe. Aqueles que estão vivendo um tempo de perturbação na mente, de confusão mental. Senhor, em nome de Jesus, nós nesta manhã repreendemos e rejeitamos todas as mentiras de Satanás, lançadas na mente e no coração dos Teus filhos. Que os Teus filhos não entrem no engano do diabo. Que eles sejam livres, recebam nesta manhã vitória. Toda mentira alimentada na mente caia por terra nesta manhã e que a Tua vitória seja completa na vida dos meus irmãos. Eu oro por cada um deles, desejando um milagre da Tua parte na vida dos meus irmãos. Eu sei que o Senhor está realizando milagres, porque nós temos testemunhado, temos visto tanta gente contando daquilo que o Senhor tem feito. E eu sei que muitos nesta manhã estão recebendo algo novo da Tua parte. Um milagre vindo do céu. Em nome de Jesus eu oro e Te agradeço, porque a boa obra que o Senhor começou, o Senhor está aperfeiçoando e vai aperfeiçoar até a volta de Jesus. Nós cremos assim e tomamos posse pela fé. Tomamos posse pela fé da vitória, do milagre que o Senhor vai nos conceder. No nome santo e poderoso de Jesus. Deus, meus irmãos, um dia abençoado, um dia de paz, um dia de vitória, um dia de conquistas, um dia de alegria. Eu oro e abençoo cada um dos meus irmãos. No nome santo e poderoso de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, meus irmãos. Amém. Que bom tê-los aqui nesta manhã. Gratidão no coração por cada um de vocês. Que o Senhor abençoe poderosamente cada um de vocês, tá bom?